Veja no ICL Notícias, segunda edição. Os poucos fãs do clã Bolsonaro. Sem apoio do Brasil, Flávio reúne extrema-direita internacional em convenção do PL. Em paz, mas nem tanto. Michele grava vídeo rápido sobre Flávio, mas não aparece em evento para apoiar o enteado. Sem reação aos capangas de Trump, Lula decide ignorar provocações de Milei após ser xingado por presidente argentino. O barco vai afundar? Mercado financeiro vê Flávio como candidato instável e começa a se articular em torno de outros nomes da direita. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Mais uma semana começando, segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. A partir dessa segunda-feira, o N2 está num novo formato, você vai entender tudo por aqui. Tem 2 novos quadros. A gente vai ter o Central ICL com o nosso giro de notícias ao longo deste programa e também o Radar ICL com análises nossas sobre os fatos mais importantes do dia. Antes de mais nada, boa tarde, meu companheiro Chico Sá, que está de volta de férias. Opa, Gabi, que maravilha, de volta aqui, um pouco de praia, um pouco de montanha. E como o povo gosta do ICL, principalmente aqui no litoral norte de São Paulo. Meu Deus do céu. Que coisa boa, Chico. Aproveitando para mandar um beijo para o Mendonça, maior atleta de Caraguá, o rei do Festival do Camarão. Beijo, Mendonça. Adorei, Chico, eu tava com saudade. É esse o clima, estamos de volta. A nossa equipe toda aqui estava sentindo muito a sua querida, falta, voltou muito, energizado. muito. Eu falei da estreia aqui, tem uma estreia que acontece agora com o nosso Chico Sá. Opa! Pô, que moral, hein? Com vinheta e tudo. Olha, com vinheta a responsa é grande. Mas é o seguinte, Gabi, hoje, segunda-feira, 27 de julho, finalzinho do mês das férias, e a coisa não amanheceu boa para o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, ali nas bandas da Faria Lima. Por quê? O vice do Ronaldo Caiado, um cara metido a mágoa ali dos bastidores da política, né, o Gilberto Kassab, ele tem feito um trabalho ali diário de convencimento para que a turma abandone a candidatura do Flávio Bolsonaro, tentando convencer que o cara da direita, o cara capaz de vencer o Lula ou fazer frente ao Lula no segundo turno, seria o candidato dele, o Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, e não o filho do capitão Bolsonaro. O Kassab, que é vice do candidato do Ronaldo Caiado, né? Ele tem feito esse trabalho e tem obtido muito resultado, né? Há um movimento real, hoje esse movimento pipoca nos principais jornais, tanto em matérias como em nota, e a avaliação da Faria Lima no momento é a de que Flávio Bolsonaro não aguenta o Lula sequer no primeiro turno, que com a manutenção do Flávio Bolsonaro levará, inclusive, a um risco da fatura ser liquidada agora no primeiro turno. Por que eles dizem isso? Pegue a pesquisa hoje do BTG, todo mundo sabe, é um banco lá daquele reduto. A pesquisa já mostra o Lula com 49,5% dos votos úteis, válidos, melhor, no primeiro turno. Você está a meio ponto de uma vitória em primeiro turno. A gente fica muito nesse papo, nesse duelo, pensando no segundo turno, na etapa final do jogo, mas
Lula está a meio ponto de faturar a eleição no primeiro turno. Então, considerando todo esse cenário, mais as confusões internas, Michele ainda com o pé atrás, como vimos aí nas nossas manchetes, a Michele Bolsonaro indo à convenção em forma de papelão, né? Ela esteve na convenção do último sábado no Pacaembu, a convenção do candidato do PL, com um vídeo meio mequetrefe, onde ela não banca para valer a candidatura, ela fica ali meio num tom muito morno e juntando a confusão caseira com a falta de apoio entre partidos. A gente tem que lembrar que o Flávio não conquistou apoio de ninguém, nem de PP, nem de União Brasil, nem de ninguém. Ele está caminhando sozinho, uma candidatura da família e daquele bolsonarismo mais raiz. Então, quando a Faria Lima, junto com o senhor Kassab, passa a régua nessa segunda-feira, conclui que o Caiado, que tem os seus minguados 4 ou 5% agora na pesquisa, teria mais condições de chegar forte para o embate de segundo turno. O Flávio, na opinião de qualquer agente financeiro da Faria Lima, não vai aguentar o tranco também das denúncias que vêm por aí. Na Faria Lima circula ali nos celulares, inclusive, já fotos novas do Flávio Bolsonaro e possíveis novos vídeos que mostram quase uma sociedade do crime com o Daniel Vorcaro. Então, por todas essas razões, amanhece hoje de uma forma melancólica a candidatura de Flávio Bolsonaro na Faria Lima. É por aí. E por aí, Chico. Muito bem, então, a nossa estreia, assim... Opa! Com vinheta é o capricho. Toda pompa, né? Assim, chave de ouro dessa abertura, né? Não tá fechando, tá abrindo. Vai ser legal, porque cada um de nós vai pensar ali o seu destaque do dia e tal, né? Mas eu concordo com você. Na semana passada, Chico, que você estava ali no seu descanso, o Rodrigo Viana estava chamando de Operação Caiado, né? Esse clima que vai se criando com muito apoio do editorial do Estadão também, né? Sim. Embarcou nessas críticas ao Flávio Bolsonaro também. Embarcou de forma contundente, né? São editoriais, assim, rifando. Eles rifam praticamente a candidatura do Flávio Bolsonaro. Agora, a gente não pode esquecer, quem ainda tem voto é o Flávio Bolsonaro. É a família Bolsonaro, que está disposta a ir com a candidatura até o fim, porque mesmo na derrota é mais lucrativo para eles. É muito mais negócio, elege uma bancada, não aquela que eles sonhavam para o Senado, mas elege uma pequena bancada, faz dinheiro, claro. Campanha política para a família Bolsonaro é dinheiro, é balcão. Além do financiamento público, tem as doações em nome de pessoas físicas, como aquela que a gente pode lembrar do cunhado do Vorcaro, dos 3 milhões, que é a maior doação particular à campanha de Bolsonaro em 2022. Então, por essas razões também financeiras, a família não vai abrir mão dessa candidatura. Boa, Chico. Eu acho que o que você diz faz muito mais sentido, porque eu estava me recordando lá no início, em março, quando o Flávio ele anuncia a candidatura, ele já anuncia dando uma sinalização para o Centrão. Para eu desistir, vocês vão ter que dar anistia para o meu pai. Você lembra disso? Um dia depois. Um dia ele anuncia, no dia seguinte ele já demonstra ali quais são as condições. Eu acho que o caminho que você aponta faz mais sentido, é mais lucrativo para o partido levar o Flávio Bolsonaro ainda até o fim, ainda que ele perca. Imagina eu chegar para alguém, tentar convencer que o Caiado, com míseros 4%... Ele está tentando usar o segundo turno, mas para ter um segundo turno tem que ter o primeiro, né? Exatamente, então, o problema é esse. Há um ensaio de algum entusiasmo também entre o mundo financeiro mais jovem ali, com a candidatura do Renan Santos, mas isso também está abaixo do Caiado, ou está no empate técnico com o Caiado, a meu ver também não teria chance alguma. Ele é mais popular na internet, né? Com aquela turma da machosfera, essa turma aí da extrema-direita exatamente, da internet. A turma barra pesada, envenenada de machismo. É isso aí. Chico, enquanto você estava falando aqui, a gente estava trazendo algumas imagens, né, para ilustrar da convenção e tudo mais. E o que a gente viu nesse final de semana é que a prisão do Bolsonaro, né, não impediu que a campanha do Flávio desse um jeito de fazer com que ele colocasse as caras na convenção do Partido Liberal. Então, foi um vídeo criado por inteligência artificial
Só que já virou motivo até, não só contestação, vi muita gente falando sobre isso, gerou, né, muito comentário, mas uma ação também do PT junto ao Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo também. É um vídeo curto, tem cerca ali de 46 segundos e tem uma simulação do Jair, né, muito parecido com ele. Ele critica a própria prisão, declara o apoio ao filho, né, ao 01 e tal. Vamos falar sobre esse assunto, mas com companhia aqui no 2? Por favor. Vamos chamar o jornalista Felipe Pena, que também é psicólogo, nosso companheiro aqui, sempre vindo no ICL. Professor, bem-vindo. Por coincidência, estou lendo, acabei de ler hoje de manhã, o jornalismo literário, de uma coleção que tem os vários tipos de jornalismo possíveis, e hoje eu terminei o livro do Felipe. Que muito maravilha. Bom, meu cara. Professor Felipe Pena. Eu queria me situar ali no tema, busquei quem sabe, né? É isso mesmo. É uma honra ter você como leitor, Chico. Boa noite para você, boa noite, Gabi, boa noite a todos. Ainda mais sabendo que você faz um grande jornalismo literário. Eu tento, meu Acabou caro. de lançar o livro do PC Farias. É verdade, 2 gigantes aqui, Felipe. A gente estava fazendo essa interpretação, né, desse vídeo de do Jair Bolsonaro. É uma coisa muito nova, até para todo mundo que está nos acompanhando aqui também. Eu queria a sua avaliação no sentido de considerar uma irregularidade e também, acho que no âmbito jurídico, a gente ainda vai compreender melhor se o Jair Bolsonaro, mesmo preso, mesmo com um vídeo de se ele pode ser usado como garoto propaganda do Flávio, né? Mesmo não sendo ele pessoa, mas ainda assim é a figura do Jair. Eu vou citar uma certa ministra do STF para dizer que o que me preocupa não é a inteligência artificial, é a burrice natural. E me parece que a burrice natural foi muito bem exercida na confecção desse vídeo de inteligência artificial, por 2 motivos. Primeiro, porque eu concordo que seja uma violação à justiça eleitoral que proíbe a veiculação de imagens do Jair Bolsonaro. O STF proibiu e, portanto, proíbe-se também a partir do TSE. Me parece uma obviedade. E segundo, porque, rapaz, presta atenção no que foi esse vídeo, né? Colocar o Jair Bolsonaro ali como apelo joga apenas para aquele gado que já é consolidado no eleitorado do Flávio Bolsonaro. Todo o outro espectro de eleitores que ele precisa conquistar está afastado por causa disso. E, claro, por causa do escândalo Dark Horse, por causa das briguinhas com a Michelle Bolsonaro e por causa de uma série de falcatruas que a gente sabe que o Flávio Bolsonaro cometeu, além de ter emplacado o apelido de Pinóquio da política brasileira, porque ele só faz mentir. E mentir para encobrir uma mentira, para encobrir a outra. É uma sequência de desmentidos que, na verdade, são novas mentiras. Então, essas 2 coisas me parecem complementares. A burrice natural foi exercida ao se fazer este vídeo de inteligência artificial, Gabi. É tão louco o drama, né, que o Flávio chorou com o vídeo. É verdade. Ele sabe que é artificial, o pai também sabe que ia ser usado lá, ele está com esse caô aí, aplicando essa ideia de que não, está falando para a Justiça Eleitoral que não, eu não sabia, eu não tinha ideia que ia ser usado. Então ele foi usado ali, o Flávio resolve emocionado, falsamente emocionado, chora com o vídeo artificial. Ele chora quando ele fala do pai também, né? Quero agradecer a Michelle, quero agradecer o meu pai, o Jair, ele chora, né? Lágrima de crocodilo. As lágrimas também são de inteligência artificial, né? Assim como... Acho que também. Você lembra, Gabi, eu falei aqui no programa, no ICL, quando eles brigaram, eu disse, gente, calma que vão vir as pazes, aquelas pazes artificiais, porque isso aí é uma jogada muito bem feita. A Michelle tentou ganhar um capital político, perdeu em algumas circunstâncias, porque boa parte do eleitorado bolsonarista é misógino, é machista, e não vai votar nela lá em Brasília para o Senado porque ela fez esse vídeo contra o Flávio Bolsonaro. Mas eu também disse, não sei se vocês lembram, na época eu disse, olha, vai ter as pazes, ela não tem outra alternativa, ela tem que fazer as pazes. E vai vir um videozinho se desculpando do Flávio, para vir um videozinho dela
com as pazes. Um videozinho para botar, tô dando a outra face, perdoei, tudo, viu? Inteligência artificial, Chico, Capi, tudo para engabelar o eleitor, né? Mas está tão claro para uma certa parte do eleitorado que eu acho que não vai funcionar, não. Eu acho que ficou muito claro isso, mas eram cartas marcadas, né? Eu disse isso aqui, você lembra, Gabi? Com certeza. Lembro sim, Felipe, depois a gente vai entrar mais a fundo nessa história também. Eu acho que, na verdade, é até um termômetro da crise essa história, né? Do desespero mesmo. E o Flávio, assim, Felipe, a gente conversou muito sobre isso, Chico também. Antes até de sair de férias, a gente estava falando sobre isso, né? Que assim, mesmo que nada novo apareça de escândalo, né? De uma bomba nova no colo do Flávio Bolsonaro, porque a gente nem falou aqui do passado dele, né, Felipe? A gente pode trazer, mesmo que não apareça no caso do Master, né? Ligado a Daniel Vorcaro, algum vídeo, alguma foto comprometedora, já apareceu a foto com o Sicário, né? O capanga do Daniel Vorcaro, do dono do Banco Master, mas mesmo que não apareça mais nada, né? Vamos imaginar que daqui até as eleições agora vai ser uma calmaria para a campanha do Flávio Bolsonaro. Ainda assim, tem a questão da rachadinha, que assim, sentaram em cima por questões técnicas, né? Sim. Por razões processuais, não porque o Flávio tenha sido considerado inocente, isso é uma coisa. E a outra são os personagens ali, né? Do entorno, aquela história do me diga com quem andas, né, Felipe? Quer dizer, Adriano da Nóbrega, que outro dia você falou muito bem, recebeu medalha Tiradentes do Flávio dentro da cadeia, na época, isso foi em 2005, né? E o Fabrício Queiroz também, que é um que, assim, o Flávio Bolsonaro não quer ouvir falar de jeito nenhum. Nem a Michelle quer ouvir, falar disso também. Nem a Michelle. Inclusive, ela culpa muito o Flávio. Isso é um dos motivos da treta também familiar, entre tantas confusões. Ela culpa um pouco o Flávio de ela sacrificou o nome dela recebendo aqueles cheques de R$89 mil do Fabrício Queiroz. Ela assim, se declara um pouco forçada. Ela acha que o Flávio forçou a barra ali nas negociações internas, aproveitou que tinha o apoio do pai e ela emprestou o nome para aquela ciranda financeira da rachadinha do Flávio. Mas é só mais um rolo no seio familiar. Não é que o Flávio tem um telhado de vidro. O Flávio tem uma casa inteira constituída de vidro. Tudo ali é vidro. Você pode tirar pedra de qualquer lugar, porque a sucessão de escândalos, Gabi estava lembrando muito bem, ela começa lá nos anos 2000, quando ele era deputado estadual, a partir dessa sistemática das rachadinhas, que tem esse nome no diminutivo, mas é um grande esquema de lavagem de dinheiro, de peculato e até de formação de quadrilha, porque precisa formar uma quadrilha para pegar dinheiro dos funcionários do gabinete e mandar para o próprio deputado, que no caso era o Flávio Bolsonaro. Esse processo só não foi adiante porque o pai dele era presidente quando foi apurado, foi logo no final da eleição de 2018 que esse escândalo veio à tona, e em 2019, quando começou-se a apurar pelo Judiciário, pelo Ministério Público, o pai, que era presidente da República, conseguiu fazer uma intervenção aqui no Rio de Janeiro, no Judiciário do Rio de Janeiro, e a partir desse momento o processo perdeu. Mas esse não é o único escândalo. Tem a famosa fábrica de chocolate, a loja da Copenhague que vendia em espécie, vendia muito mais fora da Páscoa do que na Páscoa. Tem os imóveis, boa parte deles comprados com dinheiro vivo. Tudo isso muito antes de chegar ao Vorcaro. Tem, como eu já disse, você lembrou, Gabi, a medalha Tiradentes para o maior assassino desse estado, que é o Adriano da Nóbrega, as milícias, esse envolvimento com a milícia. Ele empregou a namorada e a mãe do Adriano da Nóbrega no seu próprio gabinete, também fez parte das rachadinhas. E aí vem Vorcaro. Vorcaro, que é um aprimoramento desse escândalo de corrupção, desses esquemas de corrupção. Por que um aprimoramento? Porque também é lavagem de dinheiro, como é o esquema das rachadinhas, só que numa escala muito maior, mandando dinheiro para os Estados Unidos, que não é só para o filme, obviamente, é para a família Bolsonaro. Esse dinheiro vai para o Eduardo Bolsonaro manter a sua mansão nos Estados Unidos. O Flávio Bolsonaro é o PC Farias da família. De PC Farias o Chico entende muito bem. E por isso que os escândalos financeiros estão na cola dele. Vão ser sempre ele, porque ele é que toma conta da família, do dinheiro da família. Ele é uma espécie de tesoureiro. O Eduardo é o zoneiro, né, o que faz os contatos lá para fazer a zona toda da família. O Carluxo cuida das redes sociais e
O Flávio é o tesoureiro, é o PC Farias da família. Então, ele tem uma casa inteira de vidro. E os escândalos vão aparecer. Vão aparecer mais, viu, Gabi? Você falou que se não aparecer, ainda assim é um grande escândalo, é verdade. Mas tem mais coisa aí. É só aguardar. É isso, Felipe. E falando em aguardar, eu quero falar também sobre as questões externas, misturando aqui, né, da extrema-direita com o Brasil. O Milei veio para a convenção partidária do PL, né, a candidatura lançada do Flávio Bolsonaro. E aí o Dário Durigão, nosso ministro da Fazenda, respondeu às falas do presidente da Argentina. A gente vai ver um trecho aqui na tela. Ele diz: o palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil quando o risco país da Argentina é muito mais alto. A dívida pública é muito mais alta, a inflação de lá é muito mais alta, então não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai dar problema, né, que vai ter problema. O risco país é um indicador que mede, vamos dizer assim, a chance de um governo honrar ou não dívidas e compromissos financeiros. O Haddad também, que é candidato aqui em São Paulo, né, ao governo, criticou fala do Milei, sugeriu despachar o Tarcísio para o exterior para defender as urnas eletrônicas brasileiras. Então, a gente teme nesse momento, né, essa questão da interferência estrangeira, Felipe. Eu acho que é importante demarcar isso. Eu acho que o Milei não é o palhaço da Argentina. O Milei é o palhaço dos Estados Unidos. Ele foi colocado ali no poder por uma articulação americana, representa esse movimento de extrema-direita internacional e veio aqui como um palhaço do Trump, porque o Trump não viria porque o Flávio Bolsonaro não tem essa importância toda para deslocar o presidente americano. Então veio um representante seu. Alguém chamou de o gerente. Eu acho que nem chega gerente. É o próprio bobo da corte da direita mundial, que está na presidência da Argentina. E esse bobo da corte veio para fazer aquelas bobagens que a gente viu no palco do Flávio Bolsonaro, a dancinha e tal. E aí joga essas palhaçadas, fala, critica, xinga, é um baixo nível gigantesco, mas o baixo nível é função do palhaço. O baixo nível é função do bobo da corte, que é isso que o Milei é. Só que é um bobo da corte norte-americana. Nem a Argentina a gente pode dizer que ele é. Não chega a ser um representante dos hermanos, mas é um representante do Império Norte-Americano. Então temos o rei, que é o Trump, temos o bobo da corte, que é o Milei, que veio ao Brasil para xingar as autoridades brasileiras e fazer o trabalho dele, Gabi, que é o de ser palhaço. Fazer o trabalho dele. É isso mesmo, Felipe. Total. Obrigada, meu querido. É sempre um prazer enorme te receber aqui no ICL, no N2. Volte mais que a gente te aguarda. Prazer meu, Gabi. Chico, parabéns aí pelo livro. Né? E, pô, hoje que eu sei que você é meu leitor, tô com um dia ganho. Muito honrado, querido. Pô, belíssimo livro. Recomendo aos estudantes de jornalismo do Brasil. Aí. A gente falava aqui da Michelle Bolsonaro, né? E eu queria trazer uma reflexão, na verdade, de quem já é, não precisa parecer ser. Né? Você já deve ter escutado isso em algum momento, talvez até do príncipe do Maquiavel, né? Porque foi lá que nasceu essa ideia de que no jogo de poder, mais importante do que ser é parecer ser. E é por aí que está caminhando o Flávio Bolsonaro nessa história da Michelle, né? Esquecendo essa discussão um pouco filosófica aí, tem uma crise instaurada na campanha do Flávio. Isso não é novidade, tem o Bolsomaster, o Tariflávio, tem a história da rachadinha. E tem a briga com a Michelle, né? Um racha público que aconteceu. Por isso, mais do que nunca, ele precisou parecer agora nessa convenção. Tá segurando as rédeas, tá tudo bem, tô oficializando a candidatura com as bênçãos, né? Com o apoio da minha madrasta. O Flávio Bolsonaro, então, ele precisa passar essa imagem que ele tá nessa trégua familiar e veio o pedido de desculpa do Flávio, veio a Michelle aceitando esse pedido de desculpas, né, os dois fazendo isso em vídeo, cada um postou nas próprias redes. Só que na convenção ela não foi, né? E eu achei isso muito curioso. Eu estava vendo as postagens ali dos personagens do PL, né, nas redes sociais, o próprio Flávio dizendo essa é a maior convenção da história do PL e tal, e a Michelle decidiu não estar, né? Esse é o fato. Na maior convenção da história do PL, né? Ela não mudou de ideia sobre ir e demonstrar, né, dar uma sinalização mais forte. Olha, eu tô aqui, não quero gerar dúvida nenhuma, tô do mesmo lado que o Flávio Bolsonaro.
E não só ela não foi, como esse vídeo que rodou lá no palco da convenção foi bastante protocolar, né? Um vídeo curto e que, para mim, não consegue muito disfarçar um cheiro de queimado que ainda vem dos bastidores ali, das brigas, né? Das faíscas que estão soltando. E o assunto acabou sendo a ausência da Michelle. Teve a Michelle de papelão, né? Talvez uma ausência meio de corpo presente aí na imagem da Michelle Bolsonaro de papelão. E não era IA, mas o vídeo foi um vídeo curto, de teleprompter, que ela falou mais das mulheres, do papel dela, do que do apoio. Ela citou o Flávio Bolsonaro uma vez nessa fala, uma única vez. Desejou que Deus abençoe a candidatura dele, né? Uma bênção assim. Olha, eu vou colocar tudo nas mãos de Deus, porque comigo mesmo não tá. Vamos assistir um trechinho. Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura. Que Ele te dê sabedoria, coragem e força a você e a sua família para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece. A gente sempre fica se perguntando, quando tem briga assim na família Bolsonaro, quando é que vai ser a próxima, né? A gente fica aguardando. Não é novidade que o Flávio e a Michelle não se gostam, eles são desafetos mesmo um do outro, né? Mas esse gesto, para mim, mostra o tamanho da crise dentro da campanha do Flávio. Esse pedido de desculpas, né? É, na verdade, uma sinalização de desespero, né? Uma bomba depois da outra caindo na cabeça do Flávio e ele tem que pedir desculpas para a madrasta. Tem aliado dentro da campanha do Flávio, a apuração da Andréa Sadi, que está dizendo que a Michelle, na verdade, está fazendo esse gesto porque ela flerta com ser vice na chapa. Ela pode puxar o tapete do Flávio ou não fazer nada, né? Porque se depender do próximo escândalo, ela só precisa estar ali, quietinha, posicionada para assumir esse posto. Então, talvez você já esteja de saco cheio, né, de falar de novo Michelle, Flávio Bolsonaro, treta, mas eu não estou chamando atenção aqui para isso, gente. O que eu estou querendo dizer aqui é que essa é uma disputa pelo espólio político do bolsonarismo. Então, assim, a gente não pode esquecer das palavras que a Michelle usou na briga. Humilhada, maltratada, que ela recebeu uma punhalada do Flávio, né, das discordâncias ali. Então, essa estratégia de parecer unido na frente das câmeras, a gente tem que ver se vai colar mesmo. Eu até acho que não, que isso é só até a página 2, se a gente olhar a pesquisa. Tem Atlas Bloomberg mostrando que 62% dos eleitores independentes acreditam na versão da Michelle, então de que ela foi desrespeitada, sim, né? Eu acho que a Michelle já está olhando para o pós-bolsonarismo, para 2030, preservar seu capital político enquanto ela está assistindo ali de camarote. Se naufragar, né? Então tá bom para ela também. Essa maré parece que vai continuar bem revolta para o Flávio Bolsonaro. É uma rejeição que cresce, escândalos que não param de estampar os jornais. E o que a gente vai poder observar em breve nas próximas pesquisas é se essa convenção falou só para os convertidos ou não, Chico. O que você acha? Perfeito, belo comentário, Gabi. Eu acho que você matou, decifrou toda a confusão familiar. Gente, Brasília é logo ali, não tem nem 2 horas de viagem para cá, para São Paulo. Não pegar um voo para passar pelo menos 10 minutos com o enteado? Que é isso? Claro que tem treta, que a treta continua, que ela está vendendo caro, no mínimo está vendendo caro a presença dela, que não está nada pacificado, como foi, não é, espalhado aí nas redes. Pô, mas quem quer, vem. Quem gosta é igual encontro amoroso. Quem quer, vai. Quem não quer, fica em casa e inventa desculpa, que é o caso dela. Você tem outras 2 ausências também muito pesadas. O Bispo Malafaia e o Nicolas Ferreira, que inventou lá que o vento está ventando demais. Meu Deus do céu, está ventando demais aqui em Minas Gerais, o avião não dá para subir direito e tal. Deu vontade de mandar pegar aquele voo do Vorcaro, que ele vivia naquele avião do Vorcaro também, esse rapaz, o deputado mineiro, Nicolas Ferreira. Então, nem vem a Michelle, nem vem o Nicolas, nem vem o Bispo Malafaia, não vem o PP, não vem o Rueda, não vem a tropa inteira do Centrão. Uma convenção que, se não é a palhaçada do Milei, não tinha sequer manchete para jornal.
Ô Chico, o nosso editor aqui, o Antônio Fari, ele disse: a Michelle tá parecendo aquela música da Ângela Rorô. Arrasada, acabada, maltratada, torturada, desprezada, liquidada, sem estrada para fugir. Balada da arrasada. Nossa, perfeito. É Ângela Rorô total. Uma ressaca digna de Ângela Rorô na vitrola. É isso aí. Pelo menos a gente dá uma melhorada na história. Com um Campari na né? mão de manhã, assim, sabe? O sol nascendo. É por aí o cenário. Maravilhoso, maravilhoso, Chico. Agora, ó, já que estamos falando aqui dessa questão toda da campanha do Flávio, vamos trazer aqui, lembrar que na semana passada a gente teve uma super estreia de um documentário original do ICL, mais de 340 mil pessoas. Nossa, fez um acompanhando, sucesso. Um baita sucesso, Chico. O nosso Flávio Bolsonaro, né, a verdadeira história sobre o Filho 01, nosso documentário nascendo do jornalismo independente do ICL, e a gente tem uma oportunidade para você fazer parte da nossa história, né? Uma investigação que é, na verdade, apoiada pelos nossos assinantes. Então, ó, eu tô com uma caixa aqui, viu, Chico? Opa, ó, uma caixa misteriosa. Eu não quis comentar, né? Tô chegando de volta e tal. Temos aqui uma caixa que não vai ser misteriosa porque eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vou dar aqui, ó, dois desses objetos não misteriosos para o Chico. Eu tô deixando tudo cair aqui, ó. Pronto, Chico. 2 para você e 2 para mim. Teremos presentes se você virar assinante do ICL vitalício, que é aquele que você não precisa pagar nunca mais, né? Você paga uma vez e depois você não paga mais. O livro autografado O Negócio do Jair, de Juliana Dalpiva. Eu acho que é leitura obrigatória, né? Em ano de eleição, então nem se fala. E Como as Democracias Morrem, um best-seller para entender a extrema-direita, né? Do Daniel Ziblatt e do Steven Levitsky. Temos também Revista Liberta impressa. Que impressa, luxo total. Essa é a revista que tem dado os melhores bastidores da política de Brasília. Assim, se a confusão é boa, ali ela está na Liberta com ali... Tem, em alguns casos, com 4 meses de antecedência, como foi aquele rolo do Flávio Bolsonaro lá num terreno em Angra dos Reis. Terreno não, numa mansão, na mansão do Richarlison da Seleção Brasileira, que está rodando nas redes até agora. Então, a festa de Trancoso, a suruba do Vorcaro, quem deu primeiro? Revista Liberta. Bom. Lá com o Lula Costa Pinto. Então, é essa categoria de revista que você ganha. Esse que você tem em mão, Chico, é o resumo da denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro, para as pessoas poderem se inteirar, entrar a fundo nessa história, né? Então, só para lembrar, o ICL Vitalício, você ganha acesso para sempre aos nossos cursos, né? Tem mais de 330 cursos, documentários exclusivos, que nem o do Flávio, e também o nosso acervo completo do ICL. Tudo isso é para sempre, mas tem essa condição, né? Que está limitada para quem vier com a gente nessa agora. Então, você vai em icln2.com.br ou então tem o QR Code aqui na tela. Vale a pena, Chico, vale a pena. Olha, tem coisa que a gente esquece, né? Eu estou aqui há quase 5 anos e eu lembro que eu sempre falava, olha, você pode até aprender mandarim lá nos cursos do ICL. E é verdade, agora com a China em alta, você aprende mandarim nos cursos do ICL. Também você pode se inteirar sobre filosofia com a Marilena Chauí. Vê que luxo. Um luxo. Do mandarim o que é ideologia, por exemplo, com a Chauí. Excelente, Chico. Assim, você foi no ponto. Agora, eu quero trazer outro assunto aqui, porque eu prometi no começo deste programa e o nosso novo quadro com o nosso Giro de Notícia. Vamos agora. Bruno Consiglio, seus destaques. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Vamos começar falando de Lula. O presidente bateu o martelo e vai fazer o ato de abertura de campanha no dia 16 de agosto, em São Bernardo do Campo. O problema é que no mesmo dia está marcado o primeiro debate eleitoral deste ano, realizado pela Band. Ou seja, a ausência do Lula nesse debate já está quase confirmada. Falando dos presidenciáveis, o Partido Novo oficializou a candidatura do ex-governador Romeu Zema, mas a vaga de vice-presidente ainda segue em aberto. Entre os nomes cotados está o do ex-ministro do STF,
Joaquim Barbosa. Ao elogiar o ex-ministro, o Zema afirmou que o considera uma pessoa admirada por ele e pelo partido. Noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que decidiu suspender os ataques ao Irã para dar mais uma chance às negociações. Mas ele disse que pode ordenar a retomada de uma ação militar mais forte se o caminho diplomático não der certo. Do outro lado, o Irã rejeitou reabrir as negociações de paz. É muito processo. Infrações cometidas por Betts levaram à abertura de mais de 100 processos administrativos no Ministério da Fazenda desde 2025, quando começou o mercado regulado de apostas. E não vai conseguir driblar a justiça. O Supremo Tribunal de Justiça negou um recurso extraordinário da defesa do ex-jogador Robinho para levar ao STF a decisão que validou a condenação dele na Itália e o cumprimento de pena no Brasil. É com você, Gabi. Muito obrigada, Bruno Consilho, pelos seus destaques aqui do nosso noticiário, a nossa redação a todo vapor também, atualizando aqui com aquelas notícias rápidas que antes não dava para você acompanhar no N2, agora vai dar também. E a gente segue com as nossas análises, Chico. Cada vez melhor, não? Esse pulinho na redação a coisa fica mais dinâmica. É isso aí. Vamos chamar nosso convidado, Amaury Chamorro, que é consultor em comunicação política. Chamorro, é sempre um prazer te receber aqui no N2. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra. Chamorro, o Brasil convocou o embaixador em Buenos Aires, o Júlio Bitelli, para consultas depois daquelas falas do Javier Milei, né? O presidente da Argentina que veio aqui para a convenção do PL em apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro. O Ministério das Relações Exteriores, Mauro Vieira, considerou que as falas do Milei foram uma afronta que desrespeitaram o presidente, o Poder Judiciário, a população brasileira, né? O Bitelli e o chanceler se reuniram hoje à tarde no Itamaraty, lá em Brasília, e a chamada para consultas de um embaixador significa na diplomacia, é bom que as pessoas saibam disso, o Chamorro vai poder falar melhor, mas um protesto forte contra ações de outro Estado. Os juristas veem irregularidade no apoio expresso de líderes estrangeiros, como no caso do Milei, e do Netanyahu, que apareceu lá num vídeo também na candidatura do Flávio. E aqui, ainda falando de Argentina, o governador de Buenos Aires, o Axel Kicillof, ele criticou o discurso do Javier Milei nas redes. Eu vou trazer também essa fala aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas, vimos com vergonha alheia o presidente Milei ofender e insultar o governo do Brasil, seu presidente e todo um país. Da província de Buenos Aires, reafirmamos que a Argentina respeita as nações irmãs e está comprometida com a integração regional. Então, a gente tem uma situação de crise, mas acho importante, né, o governador se colocar nessa posição em um momento em que o presidente, infelizmente, se presta a um papel como esse. A gente já passou por isso também. Sim, né? sim. Não, você teve também, você vê nas redes sociais, assim, no mundo argentino, uma manifestação assim, muito pesada também dos argentinos envergonhados com a postura do seu presidente. O Chamorro, passando a palavra para você, eu só quero trazer uma atualização que acabou de sair. A Heloísa Vilela, nossa repórter, disse que essa reunião do Bitelli, né, do embaixador de Buenos Aires, também o Mauro Vieira, o nosso ministro, durou ali cerca de 40 minutos esse encontro. Eles vão voltar a conversar quando o ministro retornar da viagem a Lima, onde ele representa o presidente Lula, na posse da Keiko Fujimori amanhã, e é o que a gente tem de informação nesse momento, né? O Bitelli até cruzou com o Lula na recepção do governo faz uns minutos, mas ainda poucos desdobramentos no sentido da reunião. Com 40 minutos para uma reunião com o embaixador é muita coisa. É verdade. Ou seja, você chamar para consulta o seu embaixador é a antessala à ruptura das relações diplomáticas com o país, que você declara isso quando você retira o seu embaixador. O Brasil, obviamente, não vai chegar a isso, mas a situação é muito incômoda para a Argentina, eu diria em vários aspectos. Mais do que para nós no Brasil, ela é incômoda. A Argentina vem da derrota do Mundial e de uma avalanche mundial de ataques à Argentina, denunciando de que são racistas, ou a postura antidesportiva por parte da seleção argentina, a violência de alguns torcedores em alguns lugares do mundo, ao redor do mundo, depois da final do jogo.
Ou seja, há uma espécie, digamos, gerada nas redes sociais, também muito aumentada pelo seu algoritmo, de animadversão, digamos, ao povo argentino. Coisa que, obviamente, aquilo não representa a realidade do povo argentino. E depois disso, você tem o presidente Javier Milei vindo ao Brasil, principal parceiro econômico da Argentina, discursar uma série de impropérios contra o presidente num momento em que eles vivem uma das piores crises econômicas do país. Ou seja, a Argentina depende em gênero, número e grau, da economia brasileira. E se você tiver algum tipo de estremecimento, né, você rompe as relações ou você dificulta as relações entre os países, isso sempre vai ter um colateral pior para a Argentina que para o Brasil. Apesar da Argentina ser o terceiro porto receptor dos produtos brasileiros, a gente, de certa forma, não depende economicamente da Argentina. A Argentina, sim, depende do Brasil. Então, a situação é muito complexa, ela é vexatória, inclusive para setores conservadores argentinos. Por quê? Porque esses setores conservadores argentinos são setores econômicos que dependem dessa relação comercial com o Brasil. Então, a situação ela é muito ruim para a Argentina. Eu acho que a saída, e aí é uma opinião pessoal, a saída do presidente, né, do Itamaraty, de chamar à consulta o nosso embaixador, ela é corretíssima, porque é inaceitável o que o Javier Milei fez. É diferente você receber um apoio de algum líder internacional que tem alguma simpatia ideológica com você. No caso do Bolsonaro, nada mais e nada menos do que o genocida, assassino governo de Israel, né, com mais de 35 mil mortos, numa massacre sem paralelo, né, no mundo atual, apoiando o Bolsonaro. Outra coisa é você ter um presidente aqui no nosso país atacando a população brasileira, atacando o seu judiciário. Isso é inaceitável. Eu acho que o Brasil tem capacidade econômica, tem poder, tem tamanho para tomar todas as medidas que lhe são de direito e, aliás, que o Estado brasileiro é obrigado a tomar contra um presidente que tem esse tipo de postura. Obviamente, sem gerar nenhum tipo de ruptura comercial, econômica, que afete a economia do país, mas o Brasil tem que ser muito firme e não permitir esse tipo de ação aqui. O brasileiro é conhecido, né, a diplomacia brasileira é conhecida por ser muito ponderada, não atuar ideologicamente, né, ela atua realmente como uma diplomacia que defende, protege o Estado brasileiro, mas este tipo de postura ataca o sentir do Brasil, e eu acho inaceitável. Eu acho que o Estado brasileiro, o governo brasileiro tem o dever moral de se defender e tomar as medidas cabíveis do caso. Concordo. Eu vou chamar aqui a nossa enquete também, que diz respeito a esse assunto que a gente está trazendo, Chamorro. Então, para quem nos acompanha na nossa audiência, pode ir lá no papolegal.app. Além de comentar os assuntos do programa, também pode votar. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal ver a pergunta, que é a seguinte: Lula deve se preocupar com possível interferência na eleição? Sim, a convenção do PL foi uma amostra. Não, os países sabem que o Brasil é soberano. Ou talvez vai depender da atuação do TSE. Então você vota, a gente traz o resultado no final do programa. E aproveitando aqui, já embarcando nesse assunto relacionado à interferência externa, a maioria dos brasileiros tem a percepção de que o Trump usa o tarifaço como forma de interferir na eleição do Brasil. Tem uma pesquisa da Datafolha divulgada hoje, indicando que 52% dos entrevistados acreditam que as novas tarifas visam auxiliar a campanha do Flávio à presidência. Está aí na tela, a gente vem dos detalhes dessa pesquisa, né? A pergunta é bem direta, assim, na sua opinião, o governo Trump está agindo ou não para beneficiar a candidatura a presidente do Flávio? E aí 52%, então, está aí em verde na sua tela para você que está me vendo no vídeo. Sim, está agindo. Então, essa é a percepção das pessoas. E só para fechar o assunto anterior, tem outros políticos que estão se posicionando também, né? Tem mais de 30 deputados argentinos repudiando o Milei sobre os ataques, segundo o João Paulo Charlot, jornalista, e também o próprio Alberto Fernandes, né? Disse que o Milei é um energúmeno depois dessa visita ao Brasil. Mas te ouvi também, Chico, sobre essa percepção dos brasileiros sobre o tarifaço, né? E o Trump apoiando o Flávio Bolsonaro. A percepção é nítida, né? Eu acho que o povo brasileiro já entendeu que há não só a mão, há uma força-tarefa do governo Trump para interferir nas eleições brasileiras.
A gente teve durante o golpe civil-militar de 1964 uma intervenção que está ficando até leve em relação a essa de agora, porque os Estados Unidos eles posicionaram navios, porta-aviões, ali nas proximidades, um pouco na proximidade do Recife, porque o governador de lá era declarado comunista, que era o Miguel Arraes na época. Fizeram ali um teatro de ações para proteger o golpe militar no Brasil. Agora, parece mais explícito, né, Amaury? A coisa está vindo assim, de uma forma, Gabi, de uma forma descarada. Você tem o dedo da Casa Branca, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, é uma força pesada que conta, inclusive, com o Milei. O Milei é um palhaço de recado do Trump nesse teatro na convenção do PL. Ô, Chamorro, o Lula respondeu ao presidente da Argentina, viu? Acabou de sair, então vou te passar aqui essa atualização também, porque ele foi perguntado por um jornalista, né? Como você viu essa história do Milei? E aí o presidente Lula deu uma ironizada, assim, ele respondeu, quem é esse cara? Quando ele foi perguntado pelos jornalistas. O Milei vai responder, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Não, fantástica a resposta do presidente Lula, né? Um homem da envergadura, o maior estadista do século XXI, nesse momento dá um tapa na cara de uma pessoa que realmente errou em todas as dimensões, como chefe de Estado, como um político em exercício na liderança do seu país, vir aqui fazer o que ele fez. É muito bem respondido pelo presidente Lula. Agora, sobre o que o Chico tinha falado, né, da questão da influência dos Estados Unidos, a gente já vem há anos, né, indicando isso, não porque a gente acredita numa teoria da conspiração, qualquer coisa assim, mas a ação dos Estados Unidos é essa desde que os Estados Unidos nasceram como uma nação independente da Inglaterra. Vamos lembrar que eles ajudaram e financiaram a Guerra do Panamá, né, para se independizar da Colômbia, na verdade, para roubar o Panamá, a Colômbia ter controle no que seria o Canal do Panamá. Eles financiaram diversos golpes de Estado ao longo da nossa história, invadiram, bombardearam países, a República Dominicana, Panamá, no Caribe, atentados contra Cuba, agora invadiram a Venezuela, ou seja, tem um histórico de pelo menos um centenar de ações registradas de participação direta dos Estados Unidos, tanto enviando um porta-aviões como financiando grupos paramilitares, assassinando eles mesmos presidentes, o caso do Roldós no Equador, também do Torrijos no Panamá. Então, o Allende, nem o que falar do presidente Allende assassinado no golpe de Estado de 73 no Chile. Então, é uma realidade. A questão, o que eu acho interessante, e posso parecer contraditório, mas é muito bom a gente enfrentar um Donald Trump, porque ele é sincero. Ele faz o que diz e diz o que faz. Então ele diz, vou fazer uma tarifa contra o Brasil, vou implementar porque eu sou a favor do Bolsonaro e eu prejudicar a campanha do presidente, e é isso aí. Então ele vai lá e mete 50% de tarifa. Ele pode recuar, só que agora a gente está vendo que ele manteve a tarifa de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, mas ele atuou. Foi o Milei, eu vou atuar para... Então, vamos lá, 20 bilhões de dólares para o Milei uma semana antes da eleição, para ajudá-lo a ganhar a eleição no Congresso da Argentina. Então, a atuação do Donald Trump ele é frontal, não é como o Obama, como o Biden, que são como a maioria dos presidentes dos Estados Unidos, de alguma maneira, tem uma atuação muito hipócrita no sentido de acreditar nos direitos civis e são a favor da declaração, os direitos humanos, quando na verdade eles estão bombardeando o Iraque, estão bombardeando a Líbia, estão invadindo outros países, né? Então não existe isso. Agora, o Trump ele é frontal, ele diz e ele faz. Eu acho que isso é mais fácil e isso, vou dizer que a minha leitura é que na verdade o presidente Lula, nesta eleição, ele enfrenta o Trump, ele não enfrenta o Flávio Bolsonaro. Perfeito. O Flávio Bolsonaro, ele não é ninguém, ele não é nada além do braço político das milícias do Rio de Janeiro.
Digo isso com toda a certeza do mundo, já que ele cansou de contratar familiares, contratar gente que foi condenada por assassinar. Ele tem de tudo. A relação dele com o crime organizado e as milícias do Rio de Janeiro é visceral. E o Flávio Bolsonaro é isso. Agora, o grande inimigo do presidente Lula nessa eleição é o presidente Donald Trump, não é o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele tem que responder sobre o Porcaro, ele tem que responder à madrasta dele, ele tem que responder agora sobre os milhões de reais dados que voltaram para a conta no Brasil e que ninguém sabe direito o que aconteceu. Tem que indicar foto com o sicário, vai ter que explicar vídeo de orgia. Não falta problema. O Flávio Bolsonaro, ele vai ter que se enfrentar. Ele vai ter que se enfrentar. O presidente Lula, como um grande estadista, como um fundador dos BRICS, como um presidente que lidera uma das maiores economias do planeta, um dos homens mais respeitados do mundo, ele tem que se enfrentar ao Donald Trump. Porque o Donald Trump está numa ação concreta, direta, contra a América Latina, contra os movimentos progressistas da América Latina, sendo através de eleições presidenciais, manipulando, aconteceu em Honduras. Você tem um narcotraficante condenado hondurenho que o presidente Donald Trump assinou pedindo para ele ser liberado, para ele ser anistiado, e ele volta para Honduras para que a direita ganhe uma eleição. Pois é. Então, esse é o atual do Donald Trump. É o momento que ele invade a Venezuela. É o momento que ele também exerce um processo de pressão contra as esquerdas do nosso continente, no Equador, na Colômbia, e as esquerdas que têm errado muito, a gente sabe disso, majoritariamente perderam as suas eleições também. A gente a penúltima fronteira, porque a gente tem também o México, mas a dimensão do Brasil, a importância do Brasil é diferente. Então, o Donald Trump tem que ganhar a eleição no Brasil para ele conseguir consolidar o seu domínio no continente. Perfeito. Porque as esquerdas na América Latina, elas foram derrotadas. Desculpa, Gabi, me estendi muito, mas eu ia dizer aqui, Amaury, seus comentários são sempre excelentes, mas hoje você, assim, foi certeiro, você canetou. Obrigada, meu querido. Trouxe o panorama completo, muito bom. Prazer te receber aqui no N2, Amaury. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. E hoje é dia de Chico Pinheiro Entrevista. Chico, e a gente vai trazer aqui, revisitar um papo muito interessante com o escritor Sérgio Vaz, que fundou a Cooperifa, né? Uma cooperativa cultural da periferia. Tem diversos projetos. A gente tem aqui um trechinho dessa fala. Vamos relembrar? Opa! Dá para você chegar de 4 em 4 anos na quebrada e querer ensinar quem é Karl Marx, quem foi Engels, quem foi Marcuse, o que é o capitalismo, o que é o comunismo, o que é o socialismo. O povo da quebrada sabe o que é o comunismo? No dia a dia. Mas se você usar essa palavra, é preciso se comunicar. Às vezes é preciso descer do pedestal, olhar no olho da pessoa, ter entendimento. Às vezes, o pobre de direita, ele é desesperado. O classe média de direita, ele é perverso. Disso ninguém. Não perca logo depois do N2. E agora a gente vai trazer mais destaques aqui no nosso N2. Bruno Concílio de volta. Gabi, vamos começar falando de alguém que muda de opinião assim como muda de roupa. O candidato à presidência Romeu Zema classificou como deselegante o discurso de Javier Milei, o presidente da Argentina, na convenção do PL. O Zema ainda disse que a fala de Milei configura uma tentativa de interferência no nosso país. Crise sem fim. O presidente do BRB, Nelson de Souza, se reuniu hoje com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Os dois discutiram a tentativa do BRB e do governo do Distrito Federal de destravar o empréstimo bilionário de socorro ao Banco de Brasília, lembrando que essa crise vem desde o escândalo do Banco Master. Ou vai ou racha. O PSDB de Minas Gerais vai fazer nesta terça-feira a sua convenção eleitoral, mas ainda sem definição sobre uma eventual candidatura ao Senado de Aécio Neves. Sim, ele mesmo, Aécio, tem dito a aliados que só vai ser candidato se for parte de uma coligação forte, com chances de disputar com aliados apoiados por Lula e pelo senador Flávio Bolsonaro. Noticiário internacional, o governo Trump pediu para que a Suprema Corte dos Estados Unidos autorize um decreto que dificulta o voto por correio no país. O pedido acontece meses antes das eleições de meio de mandato previstas para novembro deste ano, Gabi.
Muito bem, Bruno Concílio, muito obrigada. Até a próxima. Eu já vou aproveitar e chamar aqui na nossa tela a enquete de hoje. Vamos nessa ver o resultado. Lula deve se preocupar com possível interferência na eleição? A gente traz o resultado para você aqui na tela. Vamos ampliar aqui para ver qual foi a mais votada. Sim, a convenção do PL foi uma amostra. 79% acreditam que sim, que a gente tem que se preocupar com uma interferência, Chico. Eu concordo, o Amaury foi certeiro. Uma audiência que sabe das coisas, né? Vocês estão de olho aqui também. Ah, perfeito. Nas análises, nos nossos programas, na nossa programação. Falando nisso, amanhã no Papo Legal, a gente encontra, a partir das 8h30 da manhã, o pessoal matutino pode entrar lá na sala do Papo Legal com a redação do ICL e conversar com o Alex Amorim, que todos os dias está com o Panunzio no Desperta, nossa equipe matutina aqui do ICL, Chico. E aí, gostou do novo formato? Nossa, maravilhoso, rápido, papum, vamos lá, né? Que coisa linda. Manda pra gente seu comentário aí também, gente. Quero saber se vocês gostaram do nosso novo N2 e vamos nessa, né? Vamos passar a régua hoje. Vamos nessa, Chico tá chegando mais cedo hoje. Chico Pinheiro está chegando, Chico Pinheiro Entrevista, e amanhã estaremos de volta aqui com toda a nossa programação. Parabéns também para o Rádio News, que estreou na nossa grade. Foi lindo! Né? Foi maravilhoso. Um grande abraço para toda a equipe envolvida nesse projeto. E amanhã estamos de volta. Boa noite, Chico. Bom ter você de volta. Para valer e com tudo. Vamos nessa. Faça um único investimento e garanta hoje acesso para sempre a mais de 330 cursos, documentários exclusivos e ao acervo completo do ICL. Essa é a maior oferta já feita na história do ICL, com um mega pacote de bônus feito exclusivo para essa turma que entra agora. Se você quer tranquilidade para acessar todo o nosso acervo para sempre, nunca mais se preocupar com taxa nenhuma, a hora é agora. As vagas são muito limitadas, então corre, vem com a gente. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa. Graças à generosidade da nossa comunidade de membros solidários, o programa de bolsas de estudos do ICL oferece formação crítica, libertadora e gratuita a quem mais precisa. Priorizamos pessoas com renda de até 2 salários mínimos, mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, comunidade LGBTQIAPN+, e lideranças dos mais diversos territórios do país, que apesar da correria da rotina, se comprometem a acessar a plataforma de cursos do ICL regularmente. Vou hoje para a 7ª aula. Eu realizo meus cursos na plataforma de segunda-feira, quarta-feira e sextas-feiras. Muito obrigada. Essa é a minha rotina estudando inglês na ICL. Muito obrigada por todas as oportunidades. Meu nome é Wagner Dantas Brito e muito obrigado por essa oportunidade. Não tenho palavras para agradecer. Membros solidários, todo esse agradecimento é a vocês por nos ajudarem a democratizar ainda mais o conhecimento.